Melhor obedecer e voltar ao centro da vontade de Deus. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns para os outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam e esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas 1, de 2 a 17. Atentemos para os chamados que recebemos de Deus. Esta pequena profecia de 4 capítulos retrata tanto a misericórdia do Senhor gracioso, que pode alcançar o pior pecador, quanto a postura resistente do seu profeta em obedecer às suas ordens. Ao mesmo tempo, ele também conhecia a misericórdia e a graça do Senhor. O livro começa e termina com o Senhor falando com Jonas, o profeta zangado. O texto chama a nossa atenção para as 4 etapas da experiência de Jonas. Primeira etapa, quando Deus dá uma ordem, ele tem pressa que ela seja cumprida. E ordem de Deus não se discute, cumpre-se. Segunda etapa, não adianta tentar fugir de Deus. Jonas não quis obedecer e fugiu do Senhor. Pagou um alto preço. Jonas era filho de Amitai, um sacerdote do Senhor. Ele conhecia a malignidade dos ninivitas, povo cruel, inimigo de Israel, que ao invadir uma cidade, a primeira coisa que fazia era destruir tanto o sacerdote quanto o profeta, para que a comunicação com o Senhor fosse interrompida. Quando analisamos a situação do ponto de vista racional, humano, entendemos que Jonas tinha suas razões para não querer ir a Nínive. Na concepção de Jonas, aquele povo não merecia nenhuma chance de salvação. Na verdade, ele no íntimo desejava que Deus o exterminasse. Logo aqui, no primeiro capítulo, aprendemos lições preciosas sobre a graça do Senhor. Terceira etapa, desobediência nos leva a porões e nos faz dormir covardemente. Ali o nosso pecado é desmascarado. Jonas estava no porão, escondido de Deus, como se isso fosse possível. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e votos. Como
parecemos com Jonas em nossas posturas tão engessadas em relação aos pecadores à nossa volta? Iramo-nos, julgamos, condenamos sumariamente os pecadores empedernidos à nossa volta. O nosso criticismo aflora em explosões de fúria e ainda espiritualizamos essa ira com as desculpas piedosas. Esquecemos que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esquecemos que fomos chamados para glorificar o Senhor, sobretudo como canais de sua multiforme graça, com a qual Ele mesmo nos abençoou apesar de nós. Não podemos perder de vista quem fomos e o que o Senhor fez por nós. Quem mais foi perdoado deve amar mais. O tamanho do perdão que recebemos é a medida exata da graça que devemos dispensar ao nosso semelhante. A nossa desobediência ao Senhor, ao chamado dele, afeta também os que estão ao nosso redor. Quantos ao nosso redor têm adoecido, entristecidos, por causa das nossas posturas arrogantes e empedernidas? Quarta etapa, o Senhor entra com a providência para que voltemos ao centro da sua vontade soberana. Ninguém foge de Deus nem do seu comissionamento. Jonas tolamente tomou a direção contrária àquela ordenada pelo Senhor. Foi achado por ele. Desobediência custa caro. Obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes precisamos parar no ventre de um grande peixe, enfrentar a solidão e o medo para que voltemos à consciência e, vomitados pelo peixe, cheguemos ao centro da vontade soberana de Deus. Melhor obedecer e voltar ao centro dessa vontade. Ninguém foge do Senhor. Que o Senhor nos ajude a cumprir a sua vontade soberana. Amém.